Hoje vamos continuar com o segundo capítulo, cujo título é Um Arsenal Sobrenatural. E nesse segundo vídeo nós vamos iniciar com a palavra de Deus viva e poderosa. O profeta afirmou em Oséias 4:6: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu não entendia que a Bíblia é uma arma poderosa. Enquanto eu estava cego para a revelação do poder que havia na palavra de Deus, Satanás me manteve cativo. Hoje, há inúmeros cristãos que pensam que têm entendimento sobre Deus e seus caminhos, mas o pensamento deles não está alinhado com a Bíblia. É impossível conhecer os caminhos de Deus se não formos estudiosos da sua palavra. Vamos ver novamente Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. O escritor de Hebreus nos informa que a palavra é viva e poderosa. Segundo o grego, palavra foi a tradução para logos. Nesse versículo, ele está se referindo à palavra de Deus escrita, a Bíblia. Então, vemos que a mesma palavra grega logos é usada no Evangelho de João. João 1, do verso 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nesses versículos, a palavra grega logos não está se referindo à palavra de Deus escrita, a Bíblia, mas à palavra de Deus viva, Jesus. Costumo ouvir pessoas dizendo: eu gostaria de ter vivido quando Jesus estava vivo para ver todas as coisas que ele fez e experimentar as curas e os milagres que ele realizou. As coisas seriam muito melhores hoje se Jesus estivesse aqui. A verdade é que Jesus é o Verbo vivo, mas nós temos a palavra escrita. Não era o Jesus humano que era poderoso, e sim Jesus, Verbo de Deus. Nós temos a palavra de Deus que os cidadãos do Novo Testamento tinham, apenas em forma diferente. O poder não diminuiu, tanto a palavra de Deus escrita quanto a palavra viva de Deus contém a vida de Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. A palavra vida é o grego zoe, que significa a vida como Deus a tem. Jesus deu o tipo de vida de Deus a tudo que ele encontrou e trouxe o tipo de vida de Deus para nós. Lembre-se que em Hebreus 4:12 é dito: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra viva no idioma original é composta por duas palavras gregas: zoe, a vida como Deus a tem, e poieo, fazer. Então Jesus é o Verbo vivo que veio para dar vida. A Bíblia, a palavra escrita, quando cremos nela e agimos com base nela, nos torna vivos com a vida de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma arma que fornece o mesmo poder que Jesus tinha quando andou sobre a terra. Entretanto, precisamos crer e agir com base nisso. Continuamente lemos exemplos no Novo Testamento de quando as pessoas criam e agiam sobre a palavra de Deus e o poder de Deus foi manifestado. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. Eis um exemplo de um homem que tinha a mesma fé na palavra de Deus e em Jesus, o verbo vivo de Deus. O oficial romano vai até Jesus para falar a ele sobre o servo que estava paralítico e com fortes dores. Jesus disse ao oficial romano que ele iria pessoalmente curar o servo. Como o oficial respondeu: o Senhor não precisa ir pessoalmente, apenas fale a palavra e o meu servo será curado. Em outras palavras, o oficial acreditava que a palavra de Deus trazia em si o mesmo poder que Jesus carregava em sua carne. Se tivéssemos a mesma fé na palavra de Deus que teríamos em Jesus vindo pessoalmente fazer alguma coisa por nós, veremos exatamente os mesmos resultados. A verdade é que me equipou para derrubar a fortaleza do medo, da cobiça e da condenação que havia se estabelecido em minha mente foi esta: o poder sobrenatural de Deus, residente em Jesus, o Verbo vivo de Deus, também está contido na Bíblia, a palavra de Deus escrita. Entendi que a Bíblia não era apenas um livro histórico e que não era simplesmente um texto sagrado. Suas palavras contêm a vida e o poder de Deus. Quando me convenci dessa verdade simples, os versículos a seguir assumiram um novo significado em minha vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, do verso 7 ao 8. Jesus nos diz quando a palavra de Deus se torna parte da nossa vida e a Bíblia penetra em nós. Então, nossos pedidos são motivados e ativados pela palavra de Deus, que é viva e poderosa. Anjos respondem à sua palavra. Espíritos demoníacos respondem à sua palavra. A doença e a enfermidade respondem à sua palavra. E o ambiente responde à sua palavra. Jesus e sua palavra carregam o mesmo poder. É o receptáculo que faz a diferença. A poderosa palavra de Deus que dá vida estava contida no corpo carnal de Jesus quando ele estava vivo na terra. Hoje, a Bíblia contém a poderosa palavra de Deus que dá vida e precisamos crer e agir com base nela, o que se chama fé. Meu amor, minha honra e meu respeito pela palavra de Deus deve coincidir com meu amor, minha honra e meu respeito por Jesus. É interessante que as pessoas creem facilmente no Jesus histórico e no poder que ele demonstrava quando andou sobre a terra, mas elas têm dificuldade para acreditar que o mesmo poder de Deus está disponível hoje, quando cremos e agimos com base na sua palavra. Muitos veem a Bíblia como um livro de histórias que nos ensina como viver com base nos atos de outra pessoa e nos eventos da sua vida. A Bíblia é um livro maravilhoso de lições e um mestre supremo, mas também é muito mais que isso. Ela é a vida e o poder de Deus para aqueles que creem e agem com base nela. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Paulo disse que a Bíblia é o poder, o dunamis, grego, a capacidade e a força de Deus. Ele continuou dizendo que ela é o poder e a habilidade de Deus em ação para com todo aquele que crê. Essa foi a chave que pedi enquanto estava crescendo na igreja. Eu acreditava em Jesus e era nascido de novo. Eu fui cheio do Espírito e falava em línguas. Eu até pregava sermões e usava a Bíblia como recurso. E este é o ponto. A Bíblia era um recurso para mim e não uma fonte de vida.
Quando a Bíblia se tornou minha fonte de vida, o poder de Deus foi liberado em minha vida e a Bíblia se tornou uma arma poderosa. Subtítulo: Haja com base na palavra. Pedi ao Senhor para me dar a capacidade de articular por escrito uma maneira de encorajar você a crer e agir com base na palavra de Deus escrita. Então, encorajo você a crer e agir com base no que Jesus disse na Bíblia, como se ele aparecesse a você e dissesse isso pessoalmente. Depois que Jesus me apareceu, os espíritos demoníacos não cessaram seu ataque contra minha mente. Por um curto período, os ataques nos pensamentos diminuíram, mas logo voltaram. Jesus não reapareceu para mim quando os ataques voltaram. Não, eu tive de fazer alguma coisa a respeito. Tive de resistir àqueles ataques na mente e a maneira de eu permanecer livre era crendo, confessando e agindo com base na palavra de Deus. O diabo se aproveitou da minha falta de entendimento por anos. Não foi uma briga justa. Ele sabia coisas que eu não sabia e me aprisionou por causa da minha ignorância. Mas, quando ele voltou para me aprisionar novamente com aqueles mesmos pensamentos de medo e condenação, a luta mais uma vez não foi justa. Dessa vez, foi uma luta desequilibrada a meu favor. Esses pensamentos assediadores que um dia me atormentaram com medo e paranoia perderam o poder de me atingir quando eu respondi com a palavra de Deus. Cada tática, pensamento, cena, lembrança e imaginação que Satanás usou anteriormente contra mim se tornou impotente pela palavra de Deus que eu confessava e na qual meditava diariamente. Lembre-se, a chave não é ter uma Bíblia, lê-la periodicamente ou mesmo decorar seus versículos do início ao fim. A Bíblia só se transforma em uma arma e em defesa em nossa vida quando cremos nela e fazemos o que ela diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Jesus nos diz que os cristãos podem ser destruídos e levados à derrota mental e ao desânimo emocional. De modo algum, ser um cristão nos torna imunes às tempestades mentais ou emocionais. Mas em Mateus capítulo 7, Jesus nos informou que, embora as tempestades estejam violentas e os ataques venham, aqueles que resistem e suportam os ataques de Satanás são os que fazem o que a palavra de Deus diz. Apenas ouvir a Bíblia ser pregada no domingo não basta. Precisamos agir com base nela e obedecer a ela. A palavra de Deus se tornou a força motivadora que consumia tudo em minha vida. Eu lia a Bíblia diariamente e a memorizava continuamente. Quando pensamentos de derrota e desânimo tentavam entrar na minha mente, eu me recusava a abrigá-los. Em vez disso, eu citava um versículo bíblico que havia memorizado. Às vezes, eu tinha de citar versículos inúmeras vezes, porque os pensamentos assediadores não paravam na mesma hora. Subtítulo: Versículos para memorizar. Encorajo você a memorizar os versículos da Bíblia que estão a seguir. São os versículos que eu usei, que plantaram em mim a confiança no poder da palavra de Deus. Eu os lia e citava diariamente até se tornarem parte do meu próprio ser.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:25. E muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14:24. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. João 8:51. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 3. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, verso 89. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos tenho evangelizado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Jeremias 15:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3:16. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Os preceitos do Senhor são retos e alegres, o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19:8. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmo 33, verso 4. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, verso 20. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Salmo 119, verso 77. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Salmo 119, versos 145 ao 148. Cada um desses versículos me ajudou a ver a importância da palavra de Deus enquanto eu estava lutando pela minha vida mental. Releia a passagem do Salmo 119, 145 ao 148, que mencionei anteriormente, escrita por Davi, e note o desespero que ele experimentou e a esperança que ele tinha ao ler
esses versículos, pude me identificar com o rei Davi enquanto eu estava passando por um inferno mental e emocional. Eu orava com todo o meu coração e clamava a Deus por salvação com todas as fibras do meu ser. Dia após dia, eu via o sol se levantar, clamando pela ajuda de Deus para conseguir sobreviver a mais um dia. As noites eram piores, uma vez que pensamentos de medo e imagens de morte invadiam minha mente como uma inundação. Eu podia me identificar com a desesperança que Davi estava sentindo, mas então percebi que Davi não permaneceu em desespero ou desesperança. Ele tinha um objetivo em meio a toda a sua dor: crer na palavra de Deus e obedecer a ela. Obedecer à palavra de Deus era a esperança de Davi, era a sua salvação e sua libertação. Anos depois de todos esses eventos, estou escrevendo a você, porque a palavra de Deus que eu memorizei e depositei em meu coração finalmente me resgatou do ataque mental de Satanás. As visitações pessoais que tive do Senhor me ajudaram grandemente, mas foi a palavra do Senhor, a Bíblia, que eu abraçava diariamente, que me libertou e tem me mantido livre por tanto tempo. A palavra de Deus fará o mesmo por você. Em alguns outros versículos que exerceram um papel significativo em minha vida, estes versículos fizeram nascer em mim uma compreensão do poder da palavra de Deus e da necessidade de tê-la habitando em meu interior. À medida que eles se tornaram minha fonte de vida, os pensamentos de medo e condenação que haviam me dominado por anos perderam o poder sobre minha mente e minha vida. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 17 ao 23. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 20. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30, verso 5. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Eclesiastes 8, verso 4. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós o que credes.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, 21. Memorizei esses versículos há muitos anos nas minhas horas mais escuras. No entanto, eles se levantam em mim hoje quando outros ataques tentam me distrair e capturar minha mente. Aqui concluímos o segundo vídeo.